Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 29 de outubro. Galera, amanhã já é eleição, hein? Amanhã acaba esse ciclo. Olha só, confessar para vocês que eu já estou até um pouco cansado. Obrigado a todo mundo que continua vindo assistir o nosso quadro aqui. O quadro não vai parar, não. Eu vou explicar o que vai acontecer com ele daqui a pouquinho. Hoje nós vamos falar as notícias trazidas por Danilo Borges, Replicante e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a Simone Tebet, que percebeu que mergulhou num abismo. O que ela não percebeu ainda é o quão fundo é esse abismo, vamos explicar para ela aqui. Os Janones apoiando o Bolsonaro, resgataram a época que o Janones apoiava Bolsonaro. Olha que lindo. Ele virou só mais um de tantos, né? Que cresceu na política apoiando Bolsonaro e depois se virou contra. TSE se desdobrou para tirar um direito de resposta do Bolsonaro contra Lula porque estava doendo no Lula. Essa vai ser a primeira eleição da história com ônibus grátis. Você sabia disso? Nunca houve isso antes. Isso é um ponto de atenção bem preocupante mesmo. E muito mais. Eu nem vou falar de pesquisa hoje, mas antes da gente entrar no assunto, deixa eu falar para vocês. Eu vou fazer esse quadro do Giro pela Política hoje, amanhã e segunda-feira com certeza. Na terça-feira, até o final da próxima semana, eu vou tirar uma folga deste quadro do Giro pela Política, mas ele vai voltar mais adiante, tá? Eu vou tirar uma folga porque eu quero pegar um tempo para reorganizar os canais, para corrigir uns erros no site, tem um monte de coisa que eu preciso ajeitar, então a partir de terça-feira eu não vou fazer o Giro pela Política. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã no dia da eleição e vou fazer na segunda-feira cedo para comentar o resultado, as notícias que saírem do resultado. Mas a partir de terça-feira vai ficar um intervalo aí até a outra segunda-feira em que não vai ter este quadro. Mas eu pretendo depois tornar ele permanente, né? É lógico, talvez não tenha tanta notícia quanto a gente tem falado aqui, né? Talvez diminua o número da notícia, mas a gente vai manter o quadro aí em definitivo, né? Pois bem, olha só, o agregador continua a mesma coisa de ontem, não vale a pena nem te falar sobre isso. Saíram uns memes do Xandão sobre a decisão deles sobre as inserções do rádio, realmente são uns memes engraçados. Agora, é aquilo que eu falo para vocês, né? Quando o juiz aparece mais que os jogadores numa partida de futebol, é porque tem alguma coisa errada. É o que está acontecendo aqui, né? O Xandão acabou que está sendo mais comentado do que os candidatos em si. O que realmente mostra que é alguma coisa impressionante isso. Tem algum exagero do lado dele. O cara está sendo um mau juiz nessa história. Não preciso nem falar para vocês, né? Tá óbvio. Aqui a maior parte dos temas é justamente com censura, ditadura, e é isso daí. Felizmente, eu tenho fé, o tempo do Xandão não vai ser muito grande não, tá? Eu não sei se o Bolsonaro vai conseguir fazer o impeachment dele depois de ganhar a eleição, mas que certamente o fato do Senado ser agora favorável ao Bolsonaro, isso traz essa possibilidade, vai acalmar o Xandão, eu não tenho dúvida nenhuma. Pelo menos uma acalmada ele vai dar, pode ter certeza. A Mônica Bergamo está trazendo uma notícia aqui que eu acho muito triste, né? Um aluno do Mackenzie, eu não sei se o cara fez isso de brincadeira, ou se ele estava falando sério, mas o problema é que ele escreveu, parece num blog qualquer, num WhatsApp, que em nome do Bob Jeff levarei meu fuzil e coisa e tal, um aluno do Mackenzie. Pode ser que estivesse só fazendo uma brincadeira, tá? Mas é o que eu falo para vocês, esse tipo de coisa é crítica mesmo, esse tipo de coisa não é legal. Não traz boas lembranças para ninguém esse tipo de situação, né? E é por isso que eu falo também, eu vou liberar hoje um vídeo sobre o caso Roberto Jefferson, lá no canal Visão Libertária, porque realmente é uma coisa que me incomoda. Esse negócio do Roberto Jefferson, tem muita gente vendo isso pelo lado errado, achando que o Roberto Jefferson foi um guerreiro pela liberdade. Não, o Roberto Jefferson foi só mais um traidor, mais um sacana. Ele não é criança para fazer esse negócio, essas coisas desse jeito. Ele sabia o que estava fazendo, o objetivo dele era prejudicar Bolsonaro. Que bom que ele se ferrou completamente também. A Simone Tebet finalmente percebeu que mergulhou num abismo, pulou de um penhasco ao apoiar Lula. Ela falou que fez isso de vontade própria, fez isso com convicção e coisa e tal. Mas por que ela usou esse termo? Porque ela percebeu que, de repente, ela perdeu muito apoio, né? E eu falei para vocês, eu acho que a Simone Tebet ela tinha muita coisa para crescer, para talvez até ser uma candidata viável em 2026. Ela poderia fazer isso, só que ela preferiu trocar isso por um cargo de ministra no governo Lula,
em que não vai dar muita coisa, porque a chance do Lula ganhar é mínima, e agora ela comprometeu totalmente a capacidade dela, né? A menos que ela tenha feito isso justamente na tentativa de, em 2026, ser o candidato da esquerda, né? Tentar trazer ela, falar, não, agora vai ser eu o candidato da esquerda no Brasil. Isso é uma possibilidade, isso eu não descarto não, ela continuaria tendo isso, mas eu acho que ela se queimou mais do que tudo. Quando ela mergulhou nesse abismo, aí que ela percebeu a profundidade do abismo. E, por exemplo, até na questão do relacionamento dela com o partido dela, o PMDB, que a grande figura no PMDB é o Michel Temer, que foi ex-presidente, coisa e tal, e ele não gostou do Lula ter chamado ele, falado de golpe, coisa e tal. E é o que eu tô avisando a vocês, né? Esse pessoal isentão que tá falando, não, vou votar no Lula para tirar o Bolsonaro, o Bolsonaro tem que sair. Lembra, você até pode estar votando no Lula só para tirar o Bolsonaro, mas o Lula vai usar esse teu voto para dizer que foi golpe. Olha só, não, a população me deu absolvição, a população me absolveu. Eu agora sou inocente de tudo, e foi golpe mesmo em 2016, foi culpa do Michel Temer e não sei o que lá. O Lula vai usar o seu voto, que você que está votando no Lula, para dizer que foi inocentado por você. Então pensa bem nessa história, hein? Eu sei que tem uma grande quantidade de eleitores por aí que foi a favor do impeachment da Dilma, achou justo o impeachment da Dilma, só que prefere o Lula agora porque acha que o Bolsonaro não gostou do Bolsonaro por algum motivo. Lembra, você mesmo pode ser perseguido por isso se você foi favorável ao impeachment da Dilma. Toma cuidado com esse voto no Lula, porque ele deixou isso bem claro no debate de ontem. Ele vai usar o seu voto para dizer que foi inocentado, que a Dilma foi tirada por um golpe, que tudo foi arquitetado pela direita bolsonarista e não sei o que lá. E olha só, vai jogar isso na sua cara. Não vai colar, mas que ele vai usar isso, ele vai. Olha que coisa curiosa, né? Nem eu sabia disso, que o Janones, na verdade, já foi bolsonarista também. Olha só, o aliado do Lula aprovou a redução do número de ministérios sacramentado no governo atual. Isso daqui foi lá no início do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro diminuiu o número de ministérios, e mostra como é que foi que o Janones cresceu na política. Olha só o vídeo dele. Pessoal, eu tô aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Sabe por quê? Porque hoje, dia 22 de maio de 2019, vai ser votada a MP 870 do presidente Bolsonaro. Sabe o que essa medida provisória que o presidente assinou fez? Ela reduziu a mamata. Ela acabou com esse cabide de emprego que eram os ministérios do nosso país. Vocês estão vendo aquilo ali atrás, gente? Olha lá, vai até sumir a imagem lá no fundo. Tudo cabide de emprego. Mamata pra sem vergonha que não gosta de trabalhar. Tá vendo ali, ó? Tem mais, tem mais, olha lá, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, o sol não atrapalha. Olha o tanto. É até bonito de ver, olha o tanto de prédio. Sabe o que o Bolsonaro fez? Ele acabou com a mamata que tinha ali. Ele reduziu de 29 para 22, tentou até diminuir mais, mas não deu por causa da pressão. E só isso aqui vai dar em 4 anos mais de 3 bilhões de economia para o nosso país. Respeito ao dinheiro do contribuinte. Agora, sabe o que estão tentando fazer? Vai me assistindo e vai vendo lá, tudo cabe. Aí ele continua falando mais do mesmo, né? Ô Janones, tu sabia que o Lula falou que vai recriar os ministérios todos? Só para te avisar. Por falar em outra pessoa que se fez em cima do Bolsonaro e depois traiu o Bolsonaro e acabou se ferrando na política, Marco Antônio Villa tá aqui para isso, né? Esse pessoal da via intermediária que achou que não gosta de Bolsonaro, então vamos fazer um outro projeto de direita no Brasil, independente do PT. Marco Antônio Villa não conseguiu se eleger deputado e falou que daqui a 4 anos ele muda e não sei o que lá. Agora, eu vou falar uma coisa, o Marco Antônio Villa, eu vou te falar um negócio. Não tem problema nenhum tentar uma via do meio, eu acho que é uma coisa extremamente justa. Acho que em 2026 vai ter um espaço maior para a terceira via, porque Bolsonaro vai ganhar agora, mas ele não pode se reeleger em 2026. O Lula já vai estar acabado depois ele perder essa eleição. Então vai realmente ter espaço para novas lideranças lá em 2026. Mas olha só, o povo brasileiro não gosta de traíra, de gente que bota um apoio de um lado e de repente tira o apoio todo. Ficou muito feio para esse pessoal. Não foi só o Janones que fez isso, não. Foi a Joyce Hasselman, o Alexandre Frota e mais um monte de gente. Fica feio, cuidado com isso. A Reuters lançou um artigo aqui replicando, na verdade, uma matéria que foi feita por jornalistas do PT, falando que as mídias sociais não estão conseguindo
conter a desinformação eleitoral aqui no Brasil. Aquela velho papo de sempre, não, porque tem muita fake news, já é a esquerda explicando por que ela vai perder essa eleição. Vão dizer de novo que Bolsonaro ganhou porque fez fake news e coisa e tal, porque mentiu e não sei o que lá, sendo que, o que a gente viu nessa eleição? Lula mentindo muito mais que Bolsonaro, inventando muito mais história que Bolsonaro, e o TSE sendo extremamente rigoroso com qualquer um da direita e ignorando totalmente a esquerda, né, deixando as rádios lá no Nordeste falar pra caramba de forma totalmente descontrolada, sem fazer nada contra isso. Ou seja, o que a gente viu foi a esquerda inteira, o establishment político inteiro fazendo força. Está muito similar, de fato, à eleição americana. A eleição americana foi assim também. Por que o Biden ganhou lá? Porque, de repente, ele juntou toda o establishment político americano para ajudar o Biden a ganhar do Trump. Ganhou e não vai conseguir grandes coisas, o Trump já deve voltar agora em 2024, o Biden está sendo um péssimo presidente. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Sabe o que vai fazer diferença nessa história entre os americanos e os brasileiros, nessa coisa toda? Eu vou falar para vocês. É a urna eletrônica brasileira. Porque lá nos Estados Unidos, o voto por correio foi o que gerou o problema por lá. Aqui no Brasil, a urna eletrônica nem o pessoal do TSE consegue burlar. Se conseguisse, meu amigo, Lula já tinha ganho no primeiro turno. Eles não conseguem burlar. Então, embora os bolsonaristas critiquem pra caramba a urna, falem mal pra caramba, no final das contas vai ser a urna que vai garantir que Bolsonaro será eleito, mesmo com o TSE sendo contra ele, mesmo com todos os juízes ali do TSE sendo contra eles, né? A justiça mandou retirar aqui outdoor pró-Bolsonaro disfarçado de torcida da Copa. Ô, porra, agora o cara não pode mais nem torcer pra Copa do Mundo agora, né? Nem torcer pra Copa do Mundo não pode mais. Ei, caramba, esse pessoal, eu vou te falar uma coisa. Em sessão surpresa, o TSE atende o PT e suspende direito de resposta de Bolsonaro. Olha só como é que o pessoal se desdobrou para isso, né? O que aconteceu nesse caso? Você lembra, recentemente houve um direito de resposta para o Lula, que tirou um número enorme de inserções do Bolsonaro na televisão, né? Isso foi direito de resposta mesmo, não tem nada a ver com o negócio da rádio, não. Só que a juíza lá, ela deu um direito de resposta para o Bolsonaro no programa do Lula, e o pessoal não gostou. Por quê? Porque o programa, aqui, a Maria Isabel Galotti, ela deu o direito de resposta para o Bolsonaro, né? E qual que foi o direito de resposta? Justamente esse daqui, ó, aquele compartilhado pelo Neymar. Quer dar uma olhada nisso aqui? Olha só, o argumento desse direito de resposta é muito bom mesmo, ó. Foi criada para apresentar as propostas dos candidatos. Ela serve para mostrar a história de cada um deles. Para você saber se alguém já roubou, já desviou dinheiro público, já se envolveu em algum esquema de corrupção. E dessa maneira você poder tomar a melhor decisão para o seu país. Mas quando existe propaganda enganosa, as pessoas tentam esconder o passado dos outros falando mentiras. Foi por isso que a Justiça Eleitoral nos concedeu esse direito de resposta, para desmentir o Lula. Primeiro, o Lula está dizendo que a inflação do governo Bolsonaro foi grande. Vamos esclarecer. No governo do PT, de Lula e Dilma, a gente passou esse vídeo todo no vídeo de ontem com o Neymar compartilhando ele, né? Mas é esse direito de resposta aqui que realmente ficou muito duro contra o Lula, falando sobre um monte de coisa, a lei do sigilo que foi criada pelo governo do Lula e coisa e tal, os deputados do Lula que usaram orçamento secreto. Então o pessoal do Lula ficou desesperado com esse direito de resposta a ponto do TSE. Aí olha só como é que coisa, cara. O TSE criou uma sessão do nada, não tinha sessão nesse horário. Eles inventaram uma sessão, chamaram todo mundo para poder tirar o direito de resposta do Lula, do Bolsonaro na propaganda do Lula. Olha que absurdo. Quando foi o contrário, quando foi para dar pro Lula em favor do Bolsonaro, foi, né, um mecanismo normal lá, para para ajudar o Lula. O pessoal arrumou uma sessão própria do TSE para isso, uma sessão surpresa extraordinária, às 19 horas. Olha que absurdo isso, né? Como é que o TSE está todo a favor do Lula, não tenha dúvida nenhuma. Porém, a urna não vai deixar eles roubarem essa eleição. O TSE ordenou também que um grupo de Telegram seja apagado, um grupo bolsonarista de 180 mil participantes, porque teve 2 ou 3 lá que falaram besteira, né? 2 ou 3 que falaram que não, tem que quebrar o pau, tem que pegar uma dessas urnas e quebrar todinha, não sei o que lá. Ô galera, eu já falei pra vocês isso várias vezes, toma cuidado com grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de o que quer que seja, Discord, cara,
Lembra, sempre tem infiltrado, sempre vai ter um petista lá vendo o que você digitou e vai chamar o Xandão e isso pode dar problema, né? O que eu acho um absurdo aqui é que, beleza, tinha uma meia dúzia de cara lá falando que eu tenho vontade de fazer o que, sei lá o que com o Xandão aqui, só não tive oportunidade ainda. O que, poxa, a gente sabe que o pessoal tá extravasando, tá? É uma crítica ao Xandão, não é que o cara vai fazer isso mesmo, mas é aquele negócio, bicho, nessas horas justifica coisas desse tipo. Aí o que aconteceu? Por conta de 3 ou 4 mané que fica falando besteira, o grupo inteiro foi retirado. E é por isso que eu sou rigoroso, negócio de comentário, coisa e tal, tanto lá no Discord dos patrocinadores, quanto nos comentários dos meus vídeos. Aqui na Mídia Alternativa eu não consigo moderar muito, mas no YouTube eu sempre tomo cuidado de moderar isso. Por quê? Porque o problema é esse, cara. Às vezes 2 ou 3 mané que fica falando besteira, abre caminho para uma ação violenta do Estado desse tipo. É uma absurda decisão? Eu acho. Tinha que ir em cima desses caras que falaram isso daqui, deixa o grupo quieto lá. Mas é aquele negócio, amigo, você deu margem para o Xandão fazer alguma coisa, Xandão vai lá e vai fazer alguma coisa, né? Empresas de ônibus foram à justiça contra o passe livre em São Paulo no domingo, por um motivo óbvio, né? Elas vão levar prejuízo nisso daí, né? Que negócio é esse? De permitir levar passageiro de graça. A prefeitura teria que indenizar essas empresas, né? E aí o que está acontecendo é isso, né? As empresas de ônibus estão preocupadas com esse tipo de coisa e pela primeira vez nesse domingo terá gratuidade de passe livre eleitoral, né? Ou seja, o que estão dizendo aqui? Na verdade, isso é no Brasil todo, tá? É a primeira vez que isso acontece em eleição e é mais um indicador do sistema tentando resolver o problema. Por quê? O problema que o pessoal tem lá nos Estados Unidos era o mesmo problema que o Bolsonaro tem aqui no Brasil. Qual que é esse problema? Os eleitores do Bolsonaro, que a mesma coisa dos eleitores do Trump lá, eles têm muito mais interesse em votar. Eles são um grupo muito mais interessado em votar. Os eleitores do Joe Biden lá e do Lula aqui são um grupo que não se interessa muito por política. Por isso que eles acabam caindo naquelas frases fáceis. Não, que o Lula, não sei o que lá, vai ter picanha, essas besteiras, né? Então eles acabam caindo nessas coisas fáceis justamente porque não estão interessados em política. E qual que foi o truque que o Joe Biden fez lá nos Estados Unidos? Foi justamente votar pelo correio. Já existia voto pelo correio nos Estados Unidos, mas ele fez um voto pelo correio amplo e restrito. Antes, para você votar pelo correio, você tinha que justificar, tinha que escrever fazer um formulário, preencher um formulário, explicar por que você não ia poder votar pessoalmente. Aí você recebia um envelope e você podia votar pelo correio. Tá? Então até já existia isso, mas era bem mais restrito. Em 2020, com a desculpa da Covid, eles falaram, não, vamos fazer para todo mundo pode votar. E aí que abriu o caminho para duas coisas. Primeiro, que ficou muito mais fácil para os eleitores votarem, e também, possivelmente, muita gente começou a falsificar voto de outras pessoas. Existe essa possibilidade, a gente não tem certeza, mas existe essa possibilidade lá nos Estados Unidos também. Mas tudo surgiu justamente do interesse dos americanos de facilitar o voto. Por quê? Porque facilitar o voto ajuda o Biden. Igualzinho, facilitar o voto no Brasil ajuda o Lula. É sempre assim esse tipo de coisa. O bolsonarista vai votar de qualquer jeito. O lulista que vai ficar naquela, não sei se eu vou, se não vou. Mas o ônibus está de graça, então eu vou. Então, olha só, isso daqui é uma medida do establishment para ajudar o Lula. Uma das medidas mais efetivas. Pode ser comparável ao voto pelo correio lá. A única diferença agora, que vai ser a grande questão que a gente vai ver no final das contas, é porque, felizmente, a urna eletrônica brasileira ela é muito mais segura que o modelo americano. Lá nos Estados Unidos, você votando pelo correio, é muito fácil você enganar isso daqui. Para pensar, votar pelo correio, cara, não tinha nem checagem de assinatura. Se você conseguisse um monte de envelope, o pessoal fazia isso lá, comprava envelope, né? Podia comprar voto com muita facilidade. Então, assim, ficou muito fácil fraudar isso lá nos Estados Unidos. E não tem como verificar a fraude. É o que eu falo para vocês. Por que é uma besteira insistir no discurso de fraude eleitoral? Porque você não tem como provar. Vai ficar sempre esse negócio de um disse, não disse, não sei o que lá, e nunca vai sair disso. Então é besteira investir nesse tipo de discurso, né? Ao contrário, aqui no Brasil, como é com a urna eletrônica, como o pessoal tem que ir votar presencialmente, vai ter toda a diferença do mundo. É lógico que isso aqui vai ajudar o Lula, mas não vai ajudar o suficiente para fazer ele ganhar a eleição, não. O Bolsonaro está muito bem nessa eleição. Justiça determina que o Zema libere passe livre na região metropolitana de Belo Horizonte. Olha só, a gente foi
Lembra? Era proibido transporte público gratuito no dia da eleição. Isso é proibido pela lei eleitoral. Aí o TSE autorizou isso, falou, não pode. Por que eles autorizaram? De onde é que eles tiraram essa lei que autoriza? Da cabeça deles, porque não tem. Na lei está dizendo que não pode ter transporte público gratuito no dia da eleição. Aí eles autorizaram. Autorizaram as prefeituras a fazerem isso. Agora já estão indo além. A justiça determinou que é obrigatório o passe livre no dia da eleição. Olha como é que eles estão fazendo para ajudar o Lula. Até onde está indo o establishment para ajudar o Lula, né? O Moraes convidou Lira e o Pacheco para apuração de votos no TSE, né? Isso daqui não quer dizer nada, o TSE tem lá um lugar que eles fazem lá para acompanhar a apuração de votos, mas como eu falei para vocês, não tem sala de apuração de votos. A apuração é feita num computador, o computador está lá numa sala cofre interna, que é só o computador que fica lá mesmo. O voto é computado somando-se os boletins de urna. Em tese, qualquer pessoa pode fazer a conta por conta própria, consegue verificar a integridade desses votos, né? Então, isso aqui é só mesmo uma gentileza deles, não sei se o pessoal vai. É uma besteira. A gente vai acompanhar aqui, tá? Eu vou fazer uma live, aqui não, lá no YouTube. Eu vou fazer uma live no YouTube começando às 5 horas da tarde. Por que eu vou começar às 5 horas da tarde? Porque a apuração do segundo turno é muito rápida, muito mais rápida que a do primeiro turno. A gente começa às 5 horas da tarde e vai até apurar o último voto, até decretarem a vitória do Bolsonaro. E aí vamos comemorar. Então, não esquece, amanhã, 5 horas da tarde, a gente começa a live lá no YouTube, tá? Os Vingadores entraram na briga eleitoral do Brasil. Não foi só eles, não. O Mark Hamill também, o Luke Skywalker e coisa e tal, né? É aquele negócio, meu amigo, não é só a elite socialista aqui do Brasil que está querendo influenciar a eleição, não. É a elite socialista mundial, bicho. É isso aí. Esses artistas de Hollywood, cambada de sossa, vão entrar nisso daí, né? É aquele troço. Justamente por não serem aqui do Brasil, por não saberem o que estão fazendo, eles se sentem confortáveis de fazer isso. Fizeram um tweet em português, cara. Todos eles falando em português ali. Aí teve até um comentarista brasileiro falando, olha, eles escrevem em português perfeito. Ô, seu idiota, é lógico que alguém escreveu para ele. Você acha que isso foi espontâneo? Que eles sentaram no teclado, vou digitar uma mensagem em português aqui. Porra nenhuma, isso foi tudo combinado aí, o pessoal lá, esses grupos esquerdistas que tem por aí, tudo combinado. Evidentemente que foi lá o assessor que já recebeu o texto certinho, né, e coisa e tal. Talvez tenha sido até pago, né, esses atores, eles ganham dinheiro para fingir coisas, né. Enfim, é a besteira completa, não acho que isso aqui poderia fazer diferença numa outra época no Brasil, sem informação descentralizada. Hoje em dia todo mundo percebe esse tipo de joguinho. O Joaquim Barbosa gravou novos vídeos para a campanha do Lula dizendo que Bolsonaro apoiou o crime. Bolsonaro tem aquele vídeo do Joaquim Barbosa, na época que o Joaquim Barbosa não estava ainda sendo chantageado pelo PT, né, em que o Joaquim Barbosa falou textualmente que Bolsonaro foi o único que não aceitou o mensalão e coisa e tal, e aquilo ali é uma verdade eterna, né? Agora o Joaquim Barbosa resolve desfalar o que ele falou no passado. Isso não funciona, Joaquim. Não é assim que funciona. Eu sei o que está acontecendo, todo mundo sabe. O Joaquim Barbosa ele sempre foi contra o PT, brigou contra o Lula, brigou. Em determinado momento, ele mudou a posição completamente. Pediu para sair do STF, né, renunciou ao STF, não sei o que lá. O que aconteceu ali foi muito claro para mim. O PT achou algum podre dele, muito sério, ou ameaçou ele de alguma coisa que ele ficou muito assustado, e a partir daí, meu amigo, o Joaquim Barbosa virou o bonequinho fantoche do PT. O que o PT mandar ele fala. É impressionante. Eu fico curioso mesmo de saber a que grau a máfia petista chegou para ameaçar o Joaquim Barbosa a esse ponto, né? E outra que também não esconde nada de ninguém é a Angélica e Huck. Aliás, não, o Huck já confessou. Ele entrou nos tweets do pessoal dos Vingadores. É capaz do Huck ser o cara que pagou esse pessoal todo para falar a favor do Lula, né? Então, aqui está dizendo que a Angélica, né, apoiou o apoio a Lula, silêncio do Huck. Não, o Huck já declarou apoio a Lula. Está lá no mesmo tweet que os Vingadores e que o Mark Hamill, os artistas estrangeiros, tudo. A gente sabe quem está por trás disso. Agora, o que o pessoal está começando a perceber é aquilo que eu já falei há algum tempo, né? Foi um monte de economista da época do Fernando Henrique Cardoso, economistas sérios, né? O Armínio Fraga foi ministro da Economia do Fernando Henrique Cardoso, foi um dos responsáveis pelo Plano Real e coisa e tal, e esse pessoal todo debandou para o lado do Lula por aquele motivo que eu expliquei para vocês, porque o PSDB sabe que ele vai sumir, vai deixar de existir com essa eleição, já virou partido nanico, e daqui para acabar totalmente pouco custa. Já está pensando numa fusão com o MDB, o PSDB, vocês sabiam disso?
não deixa de ser uma ironia enorme, porque, para quem não lembra da história, o PSDB surgiu justamente de uma briga dentro do PMDB. O PSDB sempre foi um pedacinho, era a chamada Frente Liberal, na época, o Arena, né, que era o Partido dos Militares, e uma parte do PMDB. A Frente Liberal da Arena e o PMDB, essa frente do PMDB também se juntaram e formaram o PSDB lá atrás, né? E agora parece que o PSDB vai voltar para o PMDB também. Esse pessoal todo apoiou o Lula por questão política, para não deixar o PSDB morrer. Agora eles estão percebendo aquilo que eu falei. O Lula não falou quem é o ministro da economia dele. Por que ele não falou quem é o ministro da economia dele? Porque é lógico que é um ministro que vai ser extremo, não vai ser um ministro do centro. Se fosse uma figura de centro, se fosse o Meirelles, se fosse o Armínio Fraga, se fosse um cara de centro, ele falava na hora, ia ganhar um monte de voto com isso. Por que ele não está falando? É porque vai ser alguém de esquerda. Provavelmente o Rui Costa, como está falando naquela lista que estava circulando lá em Brasília, dos possíveis ministros do Lula, né? Então, o pessoal está começando a se tocar que o Lula não é essa coisa, essa alternativa neutra só para tirar Bolsonaro. Não, o Lula vai entrar estourando a boca do balão, vai querer fazer tudo que ele não conseguiu fazer aí, vai querer dizer que o golpe foi golpe em 2016, vai querer dizer que os movimentos de rua, ou vai pra rua, não sei o que lá, vem pra rua, né? Vem pra rua, MBL, esse pessoal todo é clandestino, estava ameaçando a democracia. Pode esperar isso, porque ele vai ter o apoio do STF, né? Pode esperar esse tipo de coisa. É lógico que eles vão atacar muito Bolsonaro, eles sabem que tem que atacar muito Bolsonaro, mas não tenha dúvida, vão atacar muito a direita também, até os libertários, até para nós vai sobrar, pode ter certeza. Bom, o Trump declarou apoio a Bolsonaro, né? Isso já era esperado, o Trump é uma figura conhecida e coisa e tal. Eu não creio que isso aqui traga voto para Bolsonaro também. Da mesma forma que os Vingadores falando do Lula e o Luciano Huck e coisa e tal, isso não traz voto no final das contas, porque a gente já sabe de que lado que tá esse pessoal, né? E, por último, Eduardo Cunha acha que o Bolsonaro vai ganhar com uma pequena diferença de poucos milhões de votos. Isso a gente sabe que vai ser apertada essa eleição mesmo. E ele fala que o principal dessa eleição não vai ser Minas Gerais, vai ser São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. E daí ele fala que o Bolsonaro deve terminar com uma diferença de 15 a 20 pontos na frente do Lula em São Paulo e que com isso será a diferença decisiva para a vitória do presidente contra o petista, né? Isso a gente está vendo que realmente é uma coisa que está acontecendo lá em São Paulo. Os institutos de pesquisa tudo forçando a barra para dizer que Haddad e o Tarcísio estão empatados. A gente sabe que não está, a gente sabe que o Tarcísio não tem chance nenhuma em São Paulo. Por isso que eles estão tão desesperados, porque eles sabem que se o pessoal desistir do Haddad em São Paulo, o pessoal petista vai acabar votando em menos quantidade, porque não está desanimado de votar no Haddad. Aí vai prejudicar o Lula, porque o pessoal que vota no Haddad, evidentemente, vota no Lula também. Então, ou seja, eles estão preocupadíssimos com São Paulo. É por isso que os institutos de pesquisa todos botaram o Haddad e o Tarcísio empatados, empate técnico e coisa e tal. A gente sabe que é lorota isso, a gente sabe que o Tarcísio vai estar 15, 20 pontos na frente do Haddad lá em São Paulo. Mas é o desespero desse pessoal. Eles sabem que São Paulo vai ser o estado decisivo esse ano. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.